Olá, boa noite. Começando aqui a nossa transmissão. Olá, boa noite. A gente está esperando aqui mais as pessoas chegarem. A Renata chegando. Boa noite, Carla. Então a gente está aqui para mais uma live, né, nesse tema. Aí, vamos lá, a Renata vai entrar agora. Olá, Rê. Não entrou. Aí. Boa noite, Rê. Oi, Jana, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem por aqui. Acertando a imagem. Salete entrou, querida. E aí, vamos para mais uma? Vamos para mais uma, né? Então a gente fez a live com esse tema na semana passada e tivemos vários pedidos para repetir, que a live não ficou salva. Essa que a gente vai salvar, né, Rê? E é um tema que mexe mesmo, né? Traz muitas reflexões, então a gente achou legal fazer mais um, para até ampliar o que a gente tinha trazido de reflexões da outra vez. Eu acho legal, Rê, a gente se apresentar rapidinho, né? Porque tem Acho pessoas uma que boa, não. enquanto o pessoal vai entrando, né? Isso. Então, eu sou Janaína, sou psicóloga e trabalho bastante com famílias, casais, eu trabalho na linha sistêmica. Então, vocês vão ver que eu vou falar também um pouquinho disso de relacionamentos, que é bem a área que eu trabalho. Meu nome é Renata Valentini, eu sou nutricionista funcional e eu tenho uma ligação bem profunda com o fígado. Eu facilito retiros de limpeza de fígado e então esse tema muito me encanta, né? Falo com muito carinho. E também eu trabalho com muitos hepatologistas e gastroenterologistas, né, dentro da prática clínica, cirurgiões também, né, cirurgia de estômago. Então é um tema que é bem recorrente e eu fiquei bem feliz de você ter me convidado, porque eu percebo que tem muita gente, né, que nesse momento de quarentena, isolamento social, está tentando anestesiar a todas essas condições internas, né, que estão muito Uhum. amplificadas agora, os sentimentos, no álcool, né? E Exatamente. aí que o ponto é que terminando a quarentena, em vez de ter um problema, vai ter dois, né? Ou Como é que é? três. O que que vai ter? Como é que vai acontecer? Não só a falta da gente não poder se conectar com as pessoas, mas enfim, está prejudicando a saúde do próprio fígado, às vezes aumentando o peso, né? Descontando não só nas compulsões com a bebida alcoólica, mas em outras compulsões também. Então, trazer uma certa presença e responsabilidade, né, para esse momento. Você acha que, pessoal, meu volume tá baixo? Vocês podem me falar se Então, falou, para mim tá tranquilo. Como é que tá aí, gente? Vocês estão ouvindo bem a Renata? Ou o volume tá baixo? Como é que tá para vocês? Alguém pode dar um retorno aí para nós? Ninguém tá falando com a gente. ah, normal. Aqui para mim, o seu retorno, o seu micro, ah lá, tá bem. O pessoal Tá falou bem? que tá bem. Ah, Ah, então, Renata, também. então ótimo. Aham, Beleza. tá. Então, isso que você estava falando, né? Quais são os efeitos, né? Se a gente sobrecarrega o fígado, bebe demais, talvez até se come algumas coisas demais, que efeitos que isso traz? Como é que é? Então, acho que antes da gente falar sobre um fígado sobrecarregado, acho que a gente poderia puxar o tema já de cara, assim, do que seria o alcoolismo em si, Ótimo. né? Dentro de doses, porções, o quanto é considerado ou não. Tem uma amiga minha que viu a última live e falou: Nossa, amiga, eu tô quase me enquadrando no alcoolismo e não sabia, né? E a gente acha, ah, só mais um, só, né? Então, assim,
O que que é considerado um consumo baixo de álcool e aceitável, tá? Para mulheres, é até 20, mulheres e idosos, até 20 gramas, tá? É, até 5 dias na semana não consecutivos. Então é Que, 20 gramas por dia, é isso? 20 gramas por dia, mas 5 dias. porém, em dias não até 5 dias, em dias não consecutivos. Se começa sem dias consecutivos, já não está nesse enquadramento, né? O que que é 20 gramas de álcool? Então, assim, é ou uma taça de vinho, ou uma latinha de cerveja, ou 50 ml de uísque, tá? Então, isso é 20 gramas de álcool. Para homens, é 30 gramas de álcool por dia, em dias não consecutivos. Então, as doses continuam sendo as mesmas que eu falei agora, né? Então, ou uma lata de cerveja, uma taça de vinho, ou 50 ml de whisky, né? O que que passa a ser considerado um consumo exacerbado, um consumo pesado de álcool? Então, assim, para mulheres é acima de 7 doses por semana, tá? E para homens acima de 14 doses por semana. E se a gente for procurar em algumas referências bibliográficas, na verdade o alcoolismo é muito vasto as referências que definem o alcoolismo em si, né? Mas o que eu acho que mais definiria não é nem assim a quantidade de doses, ou homem, ou mulher, tal. Eu acho que o que as pessoas devem perceber é, primeiro, se quando para de beber, tem alguma abstinência, né? Ou em relação às emoções, ou em relação a sintomas físicos mesmo, né? Então, assim, perceber a abstinência ao não tomar. Segundo, perceber que a tolerância está aumentando. Então, até 2 latinhas de cerveja para mim ok. Na terceira eu já fico um pouco alterada. Nossa, agora eu já estou bebendo 4 e não fico alterada. Então, assim, a tolerância está aumentando, né? A falta de memória, tá? É muito presente quando o consumo de álcool é acima do que era para ser. A perda de controle de parar de beber. Não consegue falar não para a próxima taça de vinho, por exemplo, né? E também quando se começa a negligenciar algumas tarefas sociais. Então, por exemplo, eu chego atrasada no call do meu trabalho, agora que está todo mundo trabalhando por internet, né? Ou tenho que dar conta do meu filho e não estou dando conta. Tô percebendo que eu me atrapalho aqui, não consigo cozinhar direito porque eu tô confuso. Então, tudo isso pode ser alguns efeitos do consumo frequente de álcool, né? Ô, Rê, eu posso acrescentar uma coisinha, né, para esses tempos de pandemia que a gente está vivendo? Uhum, Eu dar mais um item para as pessoas refletirem, que é assim, como a gente está nesse momento que é mais delicado ir no supermercado, né? Você tem que pensar, programar. Eu tenho ouvido isso. Ai, tenho que ir no supermercado agora, porque acabou a cerveja, acabou o vinho. Então, isso também pode ser um alerta, sabe? De uhum. você até correr um risco maior, né? De repente nem ia fazer a compra toda, mas porque precisa ir lá comprar o álcool, né? Exatamente, né? O parâmetro de ir para o mercado é quando acabou a cerveja da geladeira. E Uhum. por um lado, é muito triste isso, assim, porque eu tenho percebido meus pacientes que eu estou atendendo online, o consumo de álcool aumentou muito depois do isolamento social pré-estabelecido, né? E talvez até porque esteja muito desconfortável você não ter outros anestesiadores. O que que seriam outros anestesiadores, né? Então, por exemplo, fazer um monte de coisa pode ser um anestesiador, né? Trabalhar muito, né? Exato. Encontrar um monte de Trabalhar gente. muito, conversar demais, ter infinitas trocas, então são anestesiadores, né? Que a gente não percebe o quanto tá desconfortável aqui. E aí agora acaba todos esses, né? E algumas pessoas estão usando do álcool em si, né? E eu tô percebendo que isso está influenciando muito negativamente nas relações que estão sendo vividas. Eu acho que até você pode falar melhor do que isso, do que Uhum. eu, né?
a própria relação com o marido, companheiro, companheira, com os filhos. Como que você está percebendo isso no consultório, Jana? Então, tem várias situações diferentes, né? Então, tem as Aham, pessoas até que estão sós, então ficam às vezes numa solidão e bebem para poder amortecer essa solidão, né? Nas relações, principalmente de casal, eu percebo muito assim, que chega, principalmente quando tem um alto consumo de álcool, chega aquele momento que ninguém tem clareza mais mental, né? Nem sabe por que está brigando, começa a ter uma discussão e nem sabe por quê, né? Já tem estudos dizendo que aumentou o índice de violência doméstica nessa época que a gente está, pelo excesso de convivência, né? uhum, Por muitas vezes também a pessoa não ter como pedir um socorro ou dar uma, vou dar uma respirada, vou dar uma volta no quarteirão, não tem, né? Então essa própria convivência muitas vezes gera mais tensão e aí a pessoa consome o álcool para poder ficar menos tenso, só que como resultado disso tem menos clareza mental, tem menos discernimento, né? E acaba tendo mais discussão, mais confusão, né? Uma outra coisa que eu tenho ouvido muito é das mães, né? Teve até uma mãe que falou que não queria nem assistir essa palestra, porque o álcool era, sabe, o vinho dela era a única coisa que estava tendo para ela de conforto. Falei, nem vou assistir isso daí, não quero, né? não quero olhar para Então, isso. não quero olhar para isso. Muitas mães, principalmente, estão sobrecarregadas, né? Uhum, Mães mães solo, né? Que não tem a participação do pai, principalmente nesse momento. Ou mães que têm até a participação do parceiro, e às vezes está até com conflito com o parceiro e com o filho, né? Mas o que eu tenho ouvido muito é assim: passa o dia que teve que dar conta de cozinhar, limpar, fazer lição de casa lá, fazer a homeschooling com o filho, e não teve tempo para ela, né? E tudo que teve que fazer, acaba o dia, vai beber, né? Para poder ser um momento de relaxar. é aquele, Então, aquele famoso eu mereço, né? é o famoso eu mereço a compensação, né? A compulsão está muito relacionada com a compensação, né? Fiz tudo isso, agora posso, agora para compensar, agora eu mereço, né? Uhum, uhum. E É, aí eu acho que seria legal você dizer, né? Porque eu vejo também, Henrique, eu acho que uma das coisas que me levou a te convidar para a gente conversar é que as pessoas muitas vezes não fazem a relação de uma coisa com a outra. Por que que eu estou mais irritada? Por que que eu uhum, tenho menos disposição para uma conversa, para o outro? Por quê, né? Como é que isso tem a ver com álcool? uhum. É, porque na verdade o fígado ele rege a raiva, né? Ele rege a cólera, a ira. Então, quando o fígado ele está sendo agredido, ele vai provocar esses sentimentos. E na verdade, assim, o fígado ele é um órgão que a gente deveria ter muito respeito com ele, né? Porque imagina que ele é uma glândula que ele pesa 1,5 kg, ele é muito pesado, né? Enquanto nossa pineal pesa menos de 20 gramas, ele pesa 1,5 kg, é a maior órgão, maior glândula do nosso corpo. E ele é quem produz bile, né? Que é quem emulsifica a gordura, para que a gente possa absorver as vitaminas que dependem da gordura para ser absorvida, que é a vitamina A, D, E e K, né? E ele é um linfonodo gigante. Sabe os linfonodos que a gente tem nessa região, na virilha, embaixo do braço, né? Que são lugares onde os anticorpos são produzidos, né? Onde as bactérias são destruídas, os vírus. Imagina que o fígado, além dele ser um produtor de bile, né? Um super filtro do nosso corpo, ele é um linfonodo de 1,5 kg. Então ele desmantela vírus e bactérias que estão no nosso corpo, né? Considerando o que a gente está vivendo, é bom você ter um fígado em dia, né? E ele também tem, como eu falei agora, uma função muito potente de filtragem. Então, por exemplo, se eu como proteína em excesso, carne em excesso, e eu não quero, ele não quer que isso vá para a corrente sanguínea, ele vai segurar ali, né? Ou medicações em excesso, álcool, agrotóxico,
Então, ele fica tentando reter, porque tudo que a gente ingere pela boca é absorvido no intestino, e aí do intestino vai para o fígado, e do fígado é distribuído pelo corpo inteiro. Então, ele é como se fosse o primeiro crivo. Ele decide, ó, isso vai, isso não vai, né? Hum. O problema é quando a nossa ingestão é maior do que a capacidade de filtragem dele, né? Então, aí começa a subir para o cérebro, alterar cérebro, né? E aí fica. Então, a gente, por todas essas funções, a gente deveria ter muito respeito ao órgão, né? É, em- como que a gente sabe quando a gente não está tendo o devido respeito a esse órgão tão maravilhoso, né? Ele dá sinais, sinais muito sutis que normalmente as pessoas não sabem interpretar, mas eu vou ensinar vocês que estão vendo essa live, né? Então, assim, a hora do fígado é 2 horas da manhã, né? Pela medicina chinesa, cada órgão tem um horário de aumento de atividade. E o fígado é 2 horas da manhã. Então, por exemplo, a insônia pode ser uma sobrecarga hepática, né? Quanta gente toma vinho e aí consegue induzir ao sono porque deu sono, mas quando é 2, 3 da manhã tá, nossa, não consigo mais dormir, né? Outra coisa, quando começa com oscilação de frio e calor, com calafrio no meio da noite. Né? Ai, tô com muito frio, ai, tô com muito calor, ai, tô com muito frio. Né? Então, essas oscilações, os próprios calafrio, o calafrio em si é um sintoma de fígado que está sofrendo, né? Se você olhar no espelho e ver que tem olheiras assim muito grandes, não só pelo fato de não estar dormindo a hora que era para estar dormindo, mas olheiras realmente muito profundas, fígado sobrecarregado leva a essa condição, né? E também uma vibraçãozinha, se você coloca a mão em cima dele, você consegue sentir uma pequena vibração, né? Então, quando a gente já está conseguindo sentir isso, é porque ele realmente já está muito sobrecarregado, né? Um outro sinal de sobrecarga hepática são os pensamentos incessantes. Então, sabe aquela mente que não para? Tá, 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 tá. Então, pensamentos incessantes têm a ver com fígado em excesso, né? E indo além dos pensamentos, agora entrando nos sentimentos, aí sim que tem a ver o que eu falei agora há pouquinho, que é o excesso de raiva, a reatividade, então a pessoa fica extremamente sem paciência, fica irado, fica irritado, né? Então são essas condições. E de contrapartida, quando o fígado ele foi tão agredido que ele perde a energia vital dele, a gente começa a ter outro tipo de sintoma, que é a procrastinação. Procrastinação é você ficar deixando para depois, sabe? O ostracismo, a preguiça, né? O medo, o medo paralisante, até a síndrome do pânico em si pode estar relacionado ao fígado, às frustrações em excesso, né? Então, tanto os sintomas que eu falei que se referem ao excesso de trabalho de fígado, quanto aos sintomas que eu falei que se referem a uma falta de energia de fígado, ambos têm a ver com ele não estar sendo tratado como ele deveria, Uhum. né? Ô, E Rei, só para eu falar uma coisinha aqui, a Letícia aqui falou, né? Nossa, sério que os pensamentos repetitivos têm a ver com o fígado, né? Ela falou, é, comentou. E eu até pensei, olha só, se a gente está falando que muita gente bebe para poder parar, né, de ficar ansioso, muita gente é isso. O que você fez com o seu fígado gera, por exemplo, uhum. um excesso de pensamento, aí o que você faz? Vai beber, né, para poder tranquilizar os pensamentos, tranquilizar a mente. Então vai É, entrando nesse é super ciclo. simples entender, assim, por exemplo, quando a gente come uma, sei lá, uma feijoada ou foi para um churrasco, tô pensando em coisas que sobrecarregam o fígado, né? Foi a Letícia que falou isso, né? Letícia, tenta meditar depois de ter ido para um churrasco ou ter comido uma feijoada. Não vai conseguir, né? Vai ficar
Mas se você tem uma alimentação o dia inteiro leve, né? Tenta meditar no final do dia para você ver a diferença, né? Da qualidade de pensamentos, do vácuo de pensamentos. É muito interessante a gente, na limpeza de fígado que a gente faz, né? A gente sempre abre para partilha nos dias depois da limpeza, que a gente fica 3 dias no sítio, então depois o grupo de WhatsApp continua. E uma das partilhas mais recorrentes é: eu nunca estive tão em paz na minha vida, né? Porque você entra num vácuo de pensamentos mesmo, você entra numa Uhum. retidão, né? É um alinhamento mesmo, muito precioso. E falando em retidão, um órgão que acompanha muito o fígado é a vesícula biliar. A vesícula, pessoal, mora embaixo do fígado e ela recebe toda a bile que o fígado produz, a vesícula estoca para quando for necessário ela ser usada, né? Então, falando energeticamente da vesícula, que tem tudo a ver com o fígado e que quando um sofre, o outro normalmente está sofrendo também, né? Tem a ver com o discernimento, com a retidão, fazer o que é para ser feito, sabe? Sabe quando a gente tá num padrão assim, muito, ai meu Deus do céu, ó, sabe? Então, assim, tem muito a ver com a energia de vesícula. Oi? Por onde eu começo? O que que eu faço? Né? Exatamente, tem a ver com a energia da vesícula biliar, né? Então, quando um descompensa, o outro costuma descompensar também, né? E, bom, acho que em relação aos sintomas, assim, mentais, emocionais, relacionados a esse órgão, é meio que por aí, né? É que você estava falando, Rê, isso, que muita gente, depois de fazer a limpeza do fígado, relata para você as mudanças que teve, né? Então, o que que a pessoa sente? Quando acabou de fazer uma limpeza de fígado, o que que elas contam? Então, quando a gente consegue desobstruir mesmo, né, esse fígado que tá ali super sobrecarregado, é muito individual isso, né? Mas eu vou falar o que eu mais ouço, tá? Então, tem a ver com esse vácuo de pensamentos, tem a ver com discernimento. Então, tem relacionamento que termina depois da limpeza de fígado, tem gente que muda de emprego, tem gente que muda de vida, é muito interessante, né? Fisiologicamente, o fígado ele rege alguns órgãos, né? E ele rege o sistema reprodutor feminino. Então, mulheres que não conseguiam menstruar por muito tempo, faz a limpeza e menstruam, ou que não conseguiam engravidar, faz a limpeza e, e engravida, né? Existem outros órgãos que o fígado rege também, que são os olhos, por exemplo. A medicina chinesa fala que os olhos é como se fosse a manifestação externa do fígado, né? Então, depois da limpeza de fígado, você começa a ver assim as árvores mais verdes, o céu mais azul, sabe? Começa a prestar atenção nos detalhes, então tem uma desobstrução mesmo da visão. Às vezes eu recebo umas mensagens: nossa, eu nunca tinha visto como meu jardim é colorido. Um senhor me mandou uma mensagem logo depois, sabe? Isso acontece e é bem comum, né? Isso acontecer. E principalmente a energia da preguiça. Nossa, parece que arranca com a mão, sabe? Porque imagina só, o fígado, ele é um filtro, como eu disse, né? E ele filtra o quê? Ele filtra sangue, né? A nossa energia vital corre pelo nosso corpo como se fosse um rio, né? Pelo sangue, né? Então imagina um rio correndo limpo e um rio correndo sujo. Então, é muito sensível essa questão da preguiça. Parece que realmente, assim, foi embora, sabe? Então, deixa eu ver, acho que alguém falou alguma coisa aqui. Perguntas. Uma pessoa, a Paula, lá atrás perguntou se pode fazer a limpeza do fígado em casa, sem acompanhamento, né? Assim, Uhum, eu uhum. acho que poderia até emendar, e você falar também, se a pessoa não está fazendo a limpeza, o que que ela pode fazer, né, para cuidar do fígado? E aí Sim. tem essa perguntinha sobre as pedras na vesícula também.
Então, Tá. tudo isso. Então, assim, em relação ao que pode fazer para cuidar do fígado, eu já vou falar sobre a limpeza, tá? Primeiro, vou falar o que faz mal, o que não fazer. Vai, vamos começar por aí, Ó, né? Então, primeiro, falta de água, desidratação. Uma das piores coisas para a vesícula biliar e para o fígado é a desidratação. Tanto que as pedras na vesícula biliar têm a ver com desidratação em grande parte. Né? A bile que fica tão espessa, de tão desidratada que a pessoa tá, e aí ela densifica e chega a calcificar. Né? Excesso de cafeína, pessoal. Tá? Então, não só de café preto, mas assim, chá preto, chá mate, chá verde em excesso, Coca-Cola, chocolate, né? Então, alguns lugares assim onde a cafeína se apresenta energético. Acho que ninguém está sendo doido de fazer isso estando preso em casa, mas é bom falar aqui, né? Que tem também tá. bastante energético a cafeína, né? Tudo que tem glutamato monossódico, né? Que seriam os industrializados. O glutamato ele é um realçador de sabor. Então, os industrializados, para eles ficarem mais saborosos, normalmente costuma glutamato, sim, né? Algo bem clássico do que diz respeito ao glutamato é o Ajinomoto, né? Não pode falar marca, mas estamos falando aqui, né? Esses temperinhos, sopinha pronta, shoyu, snacks. Então, sempre tentem dar uma olhada atrás da embalagem. Glutamato monossódico tem vários estudos que correlacionam com depressão, Parkinson e Alzheimer, sabe? Então, glutamato é pesado para o órgão, né? Carne vermelha em excesso, carne, embutidos. Embutidos é terrível, eu não consigo nem. Às vezes eu tô no caixa do mercado que eu vejo o pessoal passando salsicha, presunto. Eu falo, não é possível que isso ainda vende no planeta, né? Então, muito ruim. Queijos, tá? Tudo que é defumado, né? Que é rico em nitrito, nitrato. Os queijos em si, eles são muito gordurosos, são muito pesados pro fígado. E o álcool em si, que é o que a gente está falando, né? E o que faz bem para o fígado? Então, são todos os vegetais que têm cores de fogo, principalmente, né? Então, por exemplo, a beterraba, a cenoura, a cúrcuma, né? Tudo que é meio vermelho, meio amarelo, meio alaranjado, né? Fruta cítrica é muito preciosa e os amargos são muito preciosos. Então, por exemplo, a toronja, que é aquela laranja amarga, né? Chama grapefruit. Tem também a chicória, o almeirão, a escarola, todas as verduras amargas, né? A rúcula, né? Então, tudo que é amargo trata fígado. E os chás amargos. Então, por exemplo, o boldo, a carqueja, o dente de leão, né? Pau-tenente, a alcachofra, o chá branco, né? Então, são chás hepatoprotetores para quem está querendo fazer um carinho aí no órgão. Nada em excesso, sabe, gente? Assim, de 2, no máximo 3 xícaras por dia, né? A diferença entre veneno e elixir é sempre a dose. Talvez se você, ai, não, então beleza, chá de boldo faz bem, vou tomar 1 litro de chá de boldo. Não, você vai ter dor de cabeça. E a dor de cabeça de fígado, ela vem aqui, ó, ela corre por trás da orelha e desce, né? Então é aquela dor aqui do lado, sabe? Não é aquela dor na frente, é a dor do lado. Então, doeu. Tô com uma dor de cabeça. E aí o cidadão vai lá e toma Neosaldina, que vai sujar ainda mais o órgão, né? Então, sim, couve também, Gui. Então, então esse é um sinalizador também de quando a cabeça dói do ladinho aqui, né? Então, se vocês puderem, né, se hidratar bem, e eu sempre costumo ensinar que a conta de líquido não é assim, 2 litros para a humanidade inteira. Não é. Para minha filha que pesa 20 quilos, ela não vai tomar 2 litros de água. Já para o meu pai, que pesa. Ai, será que ele tá aqui? Vai, 90 quilos, né? Não é 2 litros de água. A conta é 30 ml por quilo de peso.
Então, pega 30 e multiplica pelo seu peso. Se você pesa 60 quilos, é 1.800. Se você pesa 70, é 2.100, né? Então, varia conforme o peso corpóreo. Esse é o mínimo de água, tá, pessoal? O espinafre é bom, Cíntia, desde que ele seja sempre ou cozido ou refogado. Nunca cru. Espinafre, nunca, nunca, nunca cru. Gostei, Yara. Boa de beber água. Adorei, tá? Sim, a dor no fundo do olho, né? Essa pode ser sim, porque é exatamente aqui, ó. E o olho, ele tem muito a ver com o fígado, né? Ó, meu pai tá aqui! Entreguei. Ele entrou no Instagram hoje, eu acho. Bonitinho, coisinha linda. Bom, mas é isso. E o fígado, ele também rege as compulsões, né? Uhum. Então, quando você está numa condição assim de excesso de fígado, de sobrecarga hepática, você fica muito mais susceptível a viver outras compulsões, né? Que pode ser por doce, que pode ser por compra na internet, que pode ser por um cigarrinho diferente, que pode ser pelo próprio cigarro em si, né? Que Que pode pode... ser, inclusive, emoções, né? A gente também tem compulsão por viver emoções. Até assim, essa época, desculpa te cortar, mas assim, acho que é super importante falar isso, né, Rê? Claro. Que essa época que tá todo mundo mais quieto, então as pessoas não estão acostumadas, por exemplo, a ficar meio com tédio, sabe? Parece que Uhum, tem que ter altas emoções, tem que fazer uma coisa muito legal, ou fazer uma balada, né? Então, a gente precisa olhar também, isso também é compulsão. Compulsão por brigar, né? Por guerra, por conflito, tudo isso também, todos esses padrões, né, que a gente fica repetindo, é preciso olhar, né? uhum. Compulsão por falar mal, Isso. Exatamente, por essa negatividade, né? compulsão por celular, por Uhum. tela, consumo de tela por dia, né? Tudo isso, né, Jana? E eu acho que agora o pessoal tá vivendo muito isso, né? Isso. Porque, É. pode falar, por favor. Não, até isso que você estava falando antes, né? Ah, como é que eu vou amortecer esses sentimentos? Por que a gente tem que amortecer, né? Já vem essa pergunta, mas como que eu vou amortecer se eu não for beber ou se eu não for comer? Por que que a gente tem que amortecer os sentimentos? Porque a gente não pode senti-los, né? Acho que essa é uma questão, assim. O que que o sentimento traz pra gente, né? Ele traz muitas informações sobre nós mesmos, né? Nossas reais necessidades, desejos, né? Assim, mais profundamente, né? Uhum. Então, eu costumo falar isso, dá muito trabalho você descobrir o que você sente. Porque às vezes você vai descobrir que, putz, não era bem isso, sabe? Esse lugar que você tá, que você chegou na sua vida, as suas escolhas, né? Quantas escolhas a gente toma na vida de uma forma muito inconsciente, muito assim, porque é isso que é legal, é isso que, é isso que tem que fazer, né? Então, é, Sim. E é interessante, né? Porque essa coisa de não querer olhar é o caminho mais óbvio para frustração, né, Jana? Até se você puder discorrer um pouco sobre isso, porque dói também descobrir que, na verdade, o que você escolheu para tua vida não era exatamente o que te nutre, o que te supre, né? E para que você não esteja numa compulsão, você precisa estar bem nutrido, né? Então, assim, o corpo, ele tem que estar nutrido de alimento saudável. O coração, ele tem que estar nutrido de alegria, ele tem que estar nutrido de amor, né? Vamos pensar se de repente essa desnutrição do afeto mesmo, do coração, não leva à compulsão. A mente, ela precisa estar nutrida de conhecimento, não só nutrida de notícia ruim, que a gente se vê o dia inteiro, internet, televisão, né? E o espírito, ele tem que estar nutrido com consciência pessoal, autoconhecimento, serenidade, né? Então, se a gente é dentro dessas quatro coisas que eu falei aqui, que a gente é muito identificado com o corpo físico, né? Então, o corpo físico não é, a gente não é só o corpo físico. A gente é o corpo
mental, que se nutre de conhecimento, a gente é o corpo emocional, que se nutre de amor, alegria, a gente é o corpo espiritual. Então são vários corpos, mas como esse aqui é o único que a gente enxerga e pega, né? A gente fica identificado que a gente é só isso. Uhum. E na É, verdade eles se comunicam o tempo inteiro. Se eu agrido o meu corpo físico, o meu corpo emocional ele vai ser agredido, que é exatamente o que eu falei agora, um pouquinho antes, sobre todas as questões emocionais que agredir o fígado leva. Os pensamentos incessantes. Então, assim, percebam, pessoal, se eu agredir o meu fígado, meus pensamentos ficam incessantes, né? Então, olha a conexão de corpos, né? sim. Se eu E como agredir meu fígado, como que eu vou manter uma serenidade para sustentar esse corpo espiritual, né? Com mais, com mais perna, com mais solidez mesmo. Então, é, é muito interessante, porque a doença, a gente constrói a doença, né? Porque tanta gente, ai meu Deus, eu não sei o que que eu fiz na minha vida que, putz, agora um câncer, ou vamos falar aqui de uma esteatose hepática, que é um fígado gorduroso, oh, né? Então, assim, vamos sair da vítima, né? E tentar olhar com coragem o que que você fez por esses 30 anos, 40 anos, né? Então, pode falar, mano. e esse próprio amortecimento, né? Isso que tem até essa pergunta aí, é, que ele está perguntando como é que é a relação com a depressão, né? Então, a depressão, muita gente pensa que a depressão é você ficar muito triste. E a depressão é uma doença. Ficar triste não é uma doença, né? A tristeza, ela faz parte dos nossos sentimentos. Ou a raiva, inclusive, assim, claro, não essa raiva doente, mas a raiva saudável. Você queria uma coisa, se frustrou, você tem raiva, ou uma raiva por algo que de ser ferido na sua dignidade, né? Então, assim, a gente poder sentir é a vida. O sentimento é a vida. E tudo que a gente faz para amortecer o sentimento nos afasta da vida e de nós mesmos, da nossa essência, né? Então, muitas vezes a gente tem medo, a gente não aprende desde pequenininho, ninguém aprende na escola, poucas escolas, né? Algumas já ensinam hoje, mas nessa nossa geração aqui, por exemplo, né? Ninguém aprendeu na escola. Você está com raiva? O que que você vai fazer com a sua raiva? Vamos lá fora, vamos dar uma corrida, dar uns berros, dar uns pulos, sei lá, vamos pôr essa raiva para fora? A gente não aprende a fazer isso. Você está triste? Vem aqui, sei lá. A gente aprende a reprimir nossos sentimentos e aprende a pensar. Então, você vai decidir alguma coisa, você vai pensar, né? Ou alguém aprendeu, você vai decidir, vamos sentir, né? Então, o que que você está sentindo? Então a gente tem pouco recurso para lidar com as nossas emoções, né? A gente aprende a controlar as emoções. Até essa palavra que eu acabei de falar, a lidar com as emoções, esse grande problema, a emoção que vai atrapalhar a sua vida, né? E na verdade, as emoções elas podem nos conduzir para o nosso caminho mesmo, né? Então, eu senti, se eu gosto, se eu não gosto, se isso está bom, né? E essas emoções, como eu estava dizendo antes, também a gente aprender a sentir a sutileza delas, né? Por exemplo, muita gente só consegue perceber que está cansado quando cai desfalecido no fim do dia. Nossa, estou cansado, sabe? Ou que está triste quando está péssimo, né? Então a gente conseguir se comunicar mais, e acho que por isso que é tão precioso esse tema que você traz, né, Rê? Que a gente pode se comunicar também a partir do nosso corpo, porque onde a gente sente as emoções? É no corpo. Quando eu falo, é uma questão emocional. Onde está essa emoção? Voando aqui? Ela está em mim. Ai, meu coração acelerou. Ai, meu estômago doeu. Meu fígado, sei lá, vibrou, não é? Então, quando a gente vai afinando essa comunicação com o nosso corpo, nossos órgãos, a gente vai se conhecendo melhor, né? Vai aumentando o nosso contato, e inclusive esse contato sutil, porque o que tem, assim, que eu vejo é muito, por exemplo, os meios de comunicação, tudo que a gente aprende é euforia. Vamos ficar alegre, né? Como eu estava falando antes. Então a gente aprender como que é essa alegria, uma alegria às vezes quieta, de você ver uma borboleta voando, isso te traz uma alegria para o seu coração, né?
encontrar alguém que você ama, sei lá, sua filha, né? Uma coisa assim. Então, a gente aprender a se conectar com essas sutilezas que o nosso corpo nos comunica e a gente vai se comunicando com a gente mesmo a partir daí, né? Exatamente. E discorrendo sobre a depressão também, né, que ele perguntou se a depressão tinha a ver com o fígado. Na verdade, a depressão, ela tem mais a ver com os pulmões, né? Então, a gente guarda memórias nos nossos órgãos, né? E pela medicina chinesa, são os pulmões que regem a tristeza, né? Então, olhar para isso. Já, por exemplo, os rins, eles regem medo. O coração rege mágoa, né? Então, dentro dos sentimentos, das emoções negativas, e o fígado rege cólera e ira, né? Então, a depressão tem mais a ver com o pulmão, respondendo a pergunta. Aí a Má fez uma pergunta sobre a B12, a relação da B12 com o fígado, né? Eu já vou falando aqui, porque senão vai subindo, eu vou esquecendo, né? Uhum. A B12, ela é estocada no fígado, né? Mas eu queria saber exatamente qual é a dúvida da B12 e o fígado. A relação que eles têm é que realmente o fígado estoca ela, né? Um dos lugares de estoque é no fígado e no músculo, né? Então tem que ver, acho que ela é vegana e acho que ela tá preocupada com a B12, sim, precisa se preocupar e precisa sim suplementar. Não adianta ficar pensando que B12 de alga é suficiente, né? Que costuma ser insuficiente e entra numa deficiência séria, acabando levando a condições de perda de memória, confusão, mas aí é um outro tema que eu posso discorrer sobre isso, né? Tem uma pergunta, Rê, que O passou caso também. Ah, desculpa. sobre a limpeza, Sobre a limpeza e sobre o limão. Se é verdade que é bom tomar limão de manhã, tomar limão espremido. tá. Tinha uma pergunta aí que passou. O limão, ele é sempre bem-vindo, né? Desde que você não esteja numa crise aguda de esofagite ou gastrite, né? Uhum. Mas sim, o limão, ele é um faxineiro, ele tem um potencial alcalino muito grande, ele não chega a alcalinizar o sangue, né? Mas ele limpa fígado, limpa rim, então ele é muito bem-vindo, tá? Perguntaram sobre a limpeza de fígado, já duas perguntas. A limpeza de fígado, pessoal, foi canalizada por um terapeuta da medicina ayurvédica, tá? Que chama Andrea Moritz. Ele não chega a ser um panchakarma, então ele é um protocolo que a gente segue, né? E nesse protocolo a gente consegue expelir conteúdos de vesícula biliar e do fígado também. Quem já fez, né, sabe do que eu tô falando. Até se quiserem, tô vendo que a Salete tá aqui, a Nete estava aqui no começo, a Má também. Se vocês até quiserem escrever aí embaixo como que bateu para vocês, enriquece a live, às vezes um comentário de um leva a dúvida do outro, né? Essa limpeza ela pode ser feita em casa, só que tem que ter vários cuidados, né? Então aí teria que comprar o livro, ler, estudar como se faz o protocolo, né? Porque corre-se o risco de, no momento da limpeza, alguma pedra de vesícula biliar que já esteja calcificada entupir o colédoco e a bile volta, né, para esse sistema fígado, pâncreas e vesícula e acaba levando a uma pancreatite aguda, que é uma complicação super, super séria. Então, super séria assim, pessoal, morte, tá? Então, assim, tem que fazer consciente, tem que saber o que tá fazendo para não fazer besteira, tá? Mas aí é comprar o livro que chama Limpeza de Fígado, estudar o livro E e fazer direitinho, não ficar e aí fazer inventando, em casa. É. né? Os retiros costumam acontecer a cada 2 meses, esses retiros de desintoxicação. A gente até tinha um marcado em março, mas o corona não possibilitou dele acontecer, infelizmente, e o próximo
já seria em final de maio, que o corona também impossibilitou. Então a gente está esperando aí o fim desse isolamento para lançar a próxima data, né? Então é uma semana onde eu passo algumas recomendações, né, de dieta pré-limpeza de fígado. E aí a gente chega no lugar da vivência na sexta, acontece na sexta, sábado e domingo. E aí sim, acontece a liberação de muito conteúdo, né? E as liberações que acontecem fisiológicas, emocionais e mentais, só quem já viveu para dizer. Até quem tiver aí e quiser dizer, se é que o pessoal ainda tá, né? É muito bom. A Salete tinha perguntado sobre a pimenta, né? A pimenta caiena, ela é muito interessante. Inclusive, ela tem potencial anti-inflamatório. Então, ela é bem-vinda para o fígado, tá, pessoal? Tá? Uhum, ótimo. Tem uma E... coisa que... Ah, desculpa, você ia falar de Não, mais também? pode falar, amor. Fiquei pensando aqui nisso, né? Que como agora não está possível fazer uma limpeza de fígado, ir para o retiro com você, né, Rê? Mas da Uhum, gente poder ter esses cuidados diários, né? E eu vejo que muitas vezes, sabe assim, já comi uma caixa de bom, já comi um bombom, vou comer a caixa inteira, já fiz uhum, isso aqui. Então, a gente poder ter esse cuidado com a gente mesmo todo dia. Mesmo que um dia você tenha exagerado, né? No outro dia você volta, né? Volta para esse propósito, que eu sinto que as pessoas têm tido dificuldade de sustentar seu propósito nesse uhum. tempo que está passando de muito estresse, da própria falta de rotina, muitas vezes, né? Então, atrapalha de sustentar o propósito. Então, eu queria trazer aqui essa proposta, né, de poder renovar, que nem o sol nasce todo dia. Você vai lá e renova o seu propósito, sabe? Vou começar, vou me cuidar hoje, mesmo que ontem eu tenha descuidado total, né? E eu acho que os benefícios são tantos, sabe? Que é a gente poder mesmo reorientar o nosso prazer. Então a gente faz muita coisa por um prazer imediato. Como você falou, comer um monte de comida, ou vou beber agora, né? Um prazer imediato. E quando a gente consegue, não é só controlar, mas orientar o nosso prazer, a gente consegue ter um prazer maior mais na frente, sabe? Então, assim, eu deixar de beber vai me trazer um dia mais ensolarado, um sol mais azul, um céu mais azul, né? Como você tinha falado, um estado emocional mais equilibrado. Então, acho que isso é uma grande chave, essa é uma grande chave, sabe? Não é porque muita gente lê assim, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de comer, vou ter que, não vou ter prazer. E não é verdade, era isso que eu queria dizer. O prazer que você vai colher é muito maior do que esses prazeres imediatos, assim, que acabam, né? Rapidinho acaba. E tentar ficar perceptivo também e não entrar no auto-engano, né, Jana, que eu percebo. Porque, por exemplo, assim, com essa história de estar longe da mãe, de estar longe do filho, de estar longe da avó, muitas vezes a gente quer comer alguns alimentos que trazem essa memória afetiva como uma maneira de reconectar com aquela pessoa, É né? verdade. Ai, aquele bolo, ai, aquele prato, nossa, aquele almoço de domingo, né? E fica querendo trazer isso para perto de você, mas que na verdade é óbvio que não são os alimentos que são o mais importante nessa história. O mais importante é a emoção que é evocada quando você come aquilo ali, né? Então, ao invés de repente mergulhar nesses alimentos, mergulhar nesse tipo de padrão repetitivo, né, desse comer afetivo o tempo inteiro, faz uma ligação, né? Escreve uma carta à mão, né? Tão legal escrever carta à mão e mandar pelo correio, né? Manda flores, encontra outras maneiras de se conectar que não seja comendo. Até mesmo, né, Rê, se for uma saudade que não é possível, alguém que não está mais aqui, chora essa saudade também. Por que não? Como eu estava falando antes, né? Chora, você vai chorar as lágrimas, né? O próprio choro produz serotonina, endorfina. A gente vê os bebês, né? Eles choram, choram, choram e dormem relaxados, né?
Porque o choro traz muita coisa, assim, traz muita substância. Você não precisa de uma substância externa, né? Você pode Exatamente. Fala- chorar. Indo nessa linha, né? Aconteceu uma situação interessante no domingo. A Cristal, minha filha, ela chorou, chorou, chorou por um motivo lá e aí capotou depois. E aí depois a gente estava tomando banho e aí ela falou assim: Mamãe, preciso te contar um segredo. Você sabia que eu adoro dormir depois de chorar? Né? Então chora, pessoal. É pra chorar, chora, não bebe não. É isso mesmo, isso que tira a gente desse risco da depressão, né? Se você sentir os seus sentimentos, você não vai entrar na depressão. A depressão é não sentir, né? É toda a força que a gente faz para não entrar no sentimento. Então você vai chorar, pode ser que você chore um dia inteiro, mas você vai parar de chorar. Você vai ficar chorando 3 anos, como tem gente, estou em depressão há 3 anos, né? É sinal que você precisa sentir, claro. A gente também precisa muitas vezes de ajuda, de um apoio para poder sentir, né? Às vezes um apoio profissional e tal. Mas perceber isso, assim, nossa, dá para dar um passinho a mais nesse sentir, aproveitar esse tempo que a gente não pode sair de casa, né? Que você já não vai poder mesmo ir para muitos lugares, experimenta como é que é sentir. Inclusive Sim. sentir, sei lá, dar risada, tudo, sentir todos os sentimentos, né? E o que eu percebo também é que até o próprio medo de sentir aumenta a depressão, né? Então, assim, eu tenho medo de entrar nessa tristeza, né? Uhum. Eu preciso ser forte, né? Eu não posso ser fraca, então eu tenho medo de ser fraca. Então, assim, o medo do sentir aumenta, né? Amplifica a depressão em si. Porque, na verdade, assim, talvez se você realmente entrar na tristeza, chorar com a cabeça no travesseiro, né? Ou ter raiva, espancar a almofada, fazer um emotional release, né? De, enfim, extravasar aquilo ali, você vai ver, nossa, era isso, pronto, acabou. Mas entra num medo e aí reprimir o que está fluindo, aí sim precisa encontrar maneiras mais pesadas de anestesiar, né? Exatamente. Porque é isso que a gente pode aprender com as Com crianças, álcool né, Rê? e Você outras drogas. é igual você contou da Cristal, você vai chorar, depois você dorme, você tem lá uma raiva, dá um esperneado, não é, não precisa bater em ninguém. Sente a raiva lá, passa, né? O sentimento passa, né? E a gente passa por ele, e ele traz essa sabedoria de quem é você, o que que você precisa, o que que não tá bbom, né? Que bom, Sim, a gente tá exatamente. encerrando aqui a live, últimos minutinhos. Fala aí. Jana, eu agradeço foi tão legal porque na última live que a gente fez, a gente recebeu um monte de, de requisição. Nossa, eu queria que fulano visse, ciclano visse e tal, enfim. Então a gente resolveu fazer a parte 2 aqui, né, para vocês poderem assistir. Talvez a gente não tenha respondido todas as perguntas, porque às vezes eu tô falando e tá correndo aqui, eu não consigo prestar atenção. Mas escreve as perguntas, que essa live vai ficar salva, dessa vez, com certeza, Salva. Aham. no Instagram da Jana, né? Isso, e E que depois é no YouTube. janaína.sabiá com H no final. E aí, se vocês quiserem mandar esse recado para mais pessoas, fiquem à vontade. Ó, E aí também seguir a Renata, né, que ela traz um monte de informações interessantes, né, nessa, nessa linha não só do fígado, né, mas de tudo que a gente precisa fazer para se nutrir. Então sim, sigam a Rê lá também. exatamente. Ó, trazendo a Valéria, perguntou aqui 2 vezes já sobre a relação do timo, né, que é uma glândula, com o fígado, que também é uma glândula. Todas as glândulas, pessoal, elas se comunicam, então com certeza uma coisa influencia na outra, tá? E uma outra pergunta aqui, que veio com a depressão pode estar ligado com prazer sexual inconsciente, não aceitado ou aliviado? Acho que isso é meio amplo, talvez no particular com a Jana. Mas o que eu quero dizer é que a compulsão sexual também sim tem a ver com uma descompensação de fígado, porque assim, o fígado em excesso traz todas as compulsões, Uhum. né? E a gente lembra isso, a compulsão está ligado a evitar sentir, né? Então, é uma linha tênue às vezes, né, Rê? Como é que a gente sabe se eu estou na compulsão ou se eu estou no sentir? É esse o aprendizado, esse estudo, se auto-estudar, né? Que era isso que a gente estava falando, discernimento,
para ir estudando isso e conhecendo, né? É. Compulsão normalmente tem a ver quando você perde o controle, né? Ou quando você acha que dá conta e quando você vê você já não deu, né? Então tem a ver com isso, tem a ver com a recorrência de obter aquele prazer por aquele veículo, seja sexo, seja compra, seja comida, seja bebida, seja o que for, né? Então a compulsão, na verdade, ela só muda de roupa, como se fosse vestimentas da compulsão, né? Uhum. Perceber se está vivendo essa compulsão, qual é a lacuna, qual é o buraco que precisa ser preenchido, né? Então é Porque isso, nunca pessoal. é com algo de fora. Esse buraco não vai ser preenchido com nada de fora. Por isso que a compulsão não acaba, né? Você faz e quer mais, quer mais, quer mais, porque o buraco não é fora, é o que vai preencher de dentro para fora, esse autoconhecimento, esse contato consigo, né? Exatamente. Muito obrigada por essa colocação, foi muito preciosa. Rê, Jean, muito, muito grata por mais esse encontro, adorei viu? também. Vamos Gratidão a fazer todos outras. que estão aqui com a gente, né? E a gente vai deixar essa live salva, tá bom? Pessoal, boa noite, tá? Durmam bem, cuidem bem desse general maravilhoso aí que tudo rege dentro do corpo de vocês. Muito importante, tá? Um beijo, boa noite, namastê. Namastê. Grata, querida.